Capital Trajetórias já está no ar e o nosso convidado hoje é o economista e professor Pedro César Dutra Fonseca. Professor Pedro, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Natural de São Borja, Pedro César Dutra Fonseca mora na capital há mais de 50 anos. Bacharel e mestre em Economia pela URGS e doutor também em Economia pela Universidade de São Paulo, o professor Fonseca construiu um longo currículo como profissional e pesquisador da área. E foi esse mérito que o fez receber o título de cidadão de Porto Alegre. A homenagem recebida em novembro do ano passado foi proposta pelo vereador Mauro Zacher, do PDT. Então, professor, a gente pode dizer que esse foi um grande reconhecimento diante dessa trajetória de décadas que o senhor construiu aqui na capital, né? Não há dúvida, né? Sempre é uma honra, uma satisfação. Eu vim para Porto Alegre, né, com 15 anos a estudar, né, fiz os cursos iniciais em São Borja e vim aqui já para fazer o ensino médio, né, o segundo grau. E desde essa época, né, eu fiquei aqui em Porto Alegre. Então, eu estou com 67 anos, então hoje, né, eu tenho mais de 50 anos de morador, de cidadão de Porto Alegre, uma cidade que me acolheu sempre muito bem, né? Aqui casei, aqui fiz minha família, nasceram meus filhos, aqui estudei, né? Fiz a minha vida profissional. Então, apesar de sempre, né, eu ter muita honra de ser de São Borja, tenho contatos lá até hoje, vou frequentemente, mas eu também me sinto, né, cidadão de Porto Alegre, né? Que, na verdade, Porto Alegre tem essa característica, né, de ser a capital de todos os gaúchos, né? As pessoas que chegam aqui do interior, todas elas são bem acolhidas, não há essa rivalidade que às vezes existe em outros lugares entre capital e interior, né? Em outros estados do Brasil, em outros países, a gente sabe que existe isso, até certa discriminação. Mas não é o caso de Porto Alegre, né? Eu costumo até dizer, né, o símbolo de Porto Alegre é o laçador, que na verdade é um símbolo do Rio Grande do Sul, muito mais do que da cidade de Porto Alegre, que é uma cidade açoriana, né? O laçador, ele é um símbolo do gaúcho, da campanha, das missões do Planalto Médio, que trabalha com gado. Tem toda essa questão mítica do gaúcho que Porto Alegre assume muito bem. E a gente percebe que o senhor conhece a história da capital, né, professor? Professor, a homenagem foi proposta ao senhor pelo vereador Mauro Zacher, que também é economista, né? E grande parte das suas contribuições, elas têm a ver com a pesquisa na área da economia. Para o senhor que atua na área, tem foco, né, na economia brasileira, quais são os principais desafios que o senhor observa ao estudar a economia do nosso país, professor? Olha, eu sempre me dediquei, né, ao estudo da economia e depois a minha área foi gradualmente para a economia brasileira, né? Não tanto para a economia teórica, mas voltado sempre para a realidade brasileira. E aí também eu fiz vários estudos históricos sobre o Brasil, né? Históricos e com enfoque também na realidade atual. Claro que essa realidade atual, ao longo desses anos, foram mudando, né? O que era atual 20 anos atrás já não é mais hoje. Mas eu sempre fui acompanhando, né, nesse diálogo entre a história e a atualidade. Então, esse sempre foi assim muito o meu trabalho na área de economia. Tá? Então, eu estudei muito a industrialização do Brasil, né, a potencialidade do Brasil na agricultura, na indústria, muito voltado sempre para a questão da produção, né, e também as características na sociedade brasileira, a questão de geração de empregos e distribuição de renda, a questão de desigualdades. Então, essas sempre foram variáveis, né, que me interessaram muito, né, a produtividade da economia brasileira, o crescimento que teve, né, muito grande no Brasil, de 1930 a 1980, o Brasil foi uma das economias do mundo que mais cresceu, se não a que mais cresceu, né, dependendo dos dados, dos números, pode ter uma certa rivalidade com o Japão. E depois houve, né, a partir de 80, há um decréscimo de produtividade, desindustrialização. Então, gera também um certo desânimo, né, muitas vezes na sociedade brasileira, que vê retroagir determinadas conquistas. Mas essa é a tarefa do economista, né? Vivemos períodos de inflação galopante nos anos 80, depois essa inflação foi freada, né?
Então, todas essas, eu sempre acompanhei muito, né, essa evolução da economia brasileira ao longo do tempo. E hoje, né, eu tenho 5 livros publicados, tenho mais de 60, 70 artigos em revistas indexadas, né, nacionais ou internacionais, né, e tenho também muitos orientandos, né, eu sempre me dediquei muito à orientação. Eu já orientei, né, mais de quase uma centena de alunos de mestrado e doutorado. Isso me honra muito, né, eu ter sido orientador, de ter feito, vamos dizer, né, colaborado para 40, 50 doutores, né, de formação e de mestres dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas mais diversas áreas, né, estudando, né, agricultura, indústria, serviços, distribuição de renda, produtividade, as desigualdades, né, as potencialidades do país, o agronegócios, a produção industrial. Então, depende, né? Isso aí foi muito amplo, mas sempre com esse enfoque no Brasil, né? E alguma coisa também de América Latina. Né? Eu também tive orientandos de outros países, principalmente latino-americanos, que vieram aqui para a URGS estudar, e também eu tive a oportunidade de orientá-los, né, com essa mesma metodologia, com o enfoque que eu venho trabalhando sobre o Brasil. E a economia sempre foi uma área onde o senhor atuou, professor. O que fez o senhor escolher essa área? Olha, na verdade, né, quando eu vim para cá, eu estudei já na URGS, né, eu fiz técnico em contabilidade, e eu não tinha muito clareza do que era economia, né. Eu gostava, tive uma disciplina de economia no curso de contabilidade, mas à medida que eu entrei no curso de economia, né, eu me interessei cada vez mais, e também eu, naquela época, eu estudei também ciências sociais. Não cheguei a terminar o curso, mas eu fiz, vamos dizer, 80%, 90% das disciplinas. Então, eu sempre fui um economista que teve uma formação sociológica, em ciência política, em antropologia, né? Eu sempre tive uma vocação, vamos dizer assim, para essa confluência entre economia e as demais ciências sociais. Então, isso ficou muito a marca do meu trabalho, né? Porque ter feito esse curso me deu uma boa formação histórica, sociológica, filosófica. Isso me ajudou muito, né? Porque quando eu comecei a dar aula, quando se dá aula, a gente nota que precisa ter um conhecimento mais amplo para responder às questões, às inquietações dos alunos. Então, o curso de economia, vamos dizer assim, ele é um curso muito amplo, ele é um curso muito bonito, o curso de economia, porque ele permite, né, que a pessoa siga várias áreas de vocação. Ela pode seguir uma orientação mais quantitativa, mais matemática, ou mais estatística, mais de medição econométrica, pode ser mais teórica na macroeconomia, na micro, mas pode ser economia agrícola ou industrial, ou essa formação histórica, filosófica, de história do pensamento econômico. Na verdade, a primeira forma mais acadêmica que eu tive foi monitor, né, de história do pensamento econômico, do professor Francisco Machado Carrion. Não é o deputado, é o pai do deputado Carrion Júnior, que depois tragicamente faleceu num acidente aéreo. Né? Não é o Carrion Júnior, é o pai dele, foi monitor durante vários anos, né? E aí também que despertou a minha vontade, a minha vocação, né, para também me dedicar à área acadêmica, para o ensino, para a pesquisa. Eu devo muito ao professor Carrion esse incentivo que eu tive no início da minha vida acadêmica. Muito bom lembrar isso, né, professor? E o senhor tem uma ampla formação como economista, tem mestrado, tem doutorado, tem bacharel. O senhor também, como a gente comentava aqui, publicou vários materiais, né, professor? É professor da URGS. Quais são as histórias que o senhor traz dessa bagagem profissional, Pedro? Olha, uma coisa assim interessante, né, que eu tive é que eu estudei, quando eu vim para Porto Alegre, eu fiz o segundo grau, como eu disse, o ensino médio era contabilidade, que era
ali naquela esquina da João Pessoa, junto à Praça Argentina, era na Faculdade de Economia mesmo. Né? Então, uma coisa muito rara, porque quando eu passei no vestibular, eu fiquei estudando no mesmo lugar, praticamente, porque o prédio esse da Escola Técnica era atrás da Faculdade de Ciências Econômicas. E depois, quando eu passei no mestrado, meu mestrado foi na URGS, o doutorado foi na USP. Uma coisa interessante é porque eu acabei tendo aula no mestrado nas mesmas salas que eu tinha feito o ensino médio. Isso é uma coisa muito rara. Né? E também ali naquela esquina, né, da João Pessoa, ali, né, que é o início, na verdade, do Oswaldo Aranha, naquela confluência com a Praça Argentina, onde fica a Faculdade de Ciências Econômicas hoje, foi o lugar que eu vinha trabalhar. Então, né, na verdade, naquele lugar, o período que eu mais me afastei dele, desde que aqui cheguei, em 1971, foi no último ano devido à pandemia, né, onde o prédio, as aulas foram desativadas, o prédio fechado, porque desde 1971, sempre, quase todos os dias, com exceção dos períodos de férias, eu ia sempre naquele mesmo lugar. Né? Então, é um lugar muito marcante na minha vida, né? Esse prédio, essa confluência. Depois me tornei diretor da faculdade, né? Mais tarde fui chefe de departamento, coordenador do pós, fui diretor por 2 vezes, né, da Faculdade de Economia. De forma que eu tenho uma grande satisfação, né, e de também retribuir à universidade tudo aquilo que ela proporcionou para mim ao longo da minha existência. Né? Eu devo muito à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por isso hoje, né, eu já teria tempo de me aposentar. Na verdade, eu comecei a dar aula na universidade em 1978. Tá? Então, isso significa que eu tenho 40 e vários anos, 43, 44 anos de universidade, já que teria mais que tempo para me aposentar. Mas enquanto tiver condições, né, eu continuo dando aula, continuo orientando. Né? Infelizmente, agora não de forma presencial, mas que eu espero, né, que em breve se possa retomar também as atividades e que se volte, né, à normalidade, vamos dizer assim, depois da pandemia. Professora, é interessante ver como que Porto Alegre construiu essa memória no senhor. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre como é que foi essa acolhida. O senhor veio para cá para estudar com 15 anos, veio para cá e ficou, construiu família, construiu carreira. Como é que foi a primeira impressão que o senhor teve aqui da nossa capital quando chegou, professor? Eu já tinha, né, vindo a Porto Alegre, eu vinha antes passar férias aqui, né? Eu tinha irmão que morava aqui, né, que, enfim, tinha familiares, mas nunca tinha vindo para morar, né, que é uma coisa diferente. E eu acho o seguinte, né, às vezes quando me perguntam isso, eu acho que quando eu optei pelo curso de economia, eu já tinha, né, talvez não tão consciente, mas inconscientemente, uma ideia que eu não voltaria mais para São Borja, porque dificilmente, né, em São Borja, naquela época, hoje até poderia ser diferente, mas naquela época eu teria campo de atuação como economista. Né? Talvez para voltar para São Borja eu teria optado por um curso de agronomia, ou de veterinária, ou de medicina, né? que são profissões que têm mais a ver com a realidade local. Né? Ou mesmo direito, que é mais universal, caberia em qualquer cidade, em qualquer situação. Não, quer dizer, o curso de economia, né, ele é um curso que ele, o campo profissional dele, né, é mais em setor público, em empresas, em bancos, né, fazer carreira como economia numa cidade do interior, e principalmente naquela época, era muito difícil. Como eu disse, hoje até já pode ser diferente. Então, eu um pouco já tinha me direcionado. Né? Agora, eu não tive problema de adaptação nenhum em Porto Alegre. Né? É uma cidade que sempre eu gostei, sempre me acolheu bem, como eu disse. Né? E também uma característica, né, que tem em Porto Alegre, que é há muitas pessoas do interior. Né? Eu conto que uma vez em aula eu fazia, quem é que nasceu aqui em Porto Alegre?
era a minoria, e ainda mais os que tinham nascido em Porto Alegre, os pais não tinham, né? Ou um, pelo menos, dos pais. Né? Isso significa que a cidade houve, né, essa migração rural urbana ao longo do século XX, né? Do campo para a cidade, das cidades menores para maiores. Hoje nós já temos um bom número de faculdades e de boas escolas no interior. Não é preciso, talvez, vir estudar em Porto Alegre, né, ou em outra cidade maior. Naquela época não era assim. Né, para se ter uma vida de estudos, etc., né, era fundamental sair dessa cidade. Em São Borja não existia nenhuma faculdade. Né? E aí, quer dizer, para me preparar para entrar numa faculdade, para um vestibular, a ideia, né, foi que eu já iria fazer o ensino médio aqui. Né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. E a gente percebe que o senhor conhece bem a história do município, né, professor? O senhor aqui na capital, o que o senhor mais gosta? Onde é que falta avançar, já que o senhor mora tanto tempo aqui? Olha, eu gosto muito da cidade, né, dos bairros. Né? Eu gosto muito do centro histórico também. Né? Eu acho que, embora esteja com problemas, né, ao longo do tempo, mas o centro histórico, né, ele tem prédios muito bonitos, ele tem recordações da cidade. Eu gosto muito dos nomes dos bairros de Porto Alegre, né, e dos lugares. Né. Inclusive, nessa homenagem na Câmara, eu tive a oportunidade de dizer, né, eu acho nomes extremamente poéticos a cidade, por exemplo, Partenon, que lembra o Partenon literário, né, uma ode dos poetas, dos literatos da cidade, a cultura grega. Acho bonitos os nomes, né, Moinho de Ventos, mesmo o Bonfim, né, eu acho Volta do Gasômetro um nome muito poético, né, Alto da Bronze, né, esses nomes de Porto Alegre, né, o bairro Cristal, são nomes muito bonitos dos bairros de Porto Alegre. Alguns são cópias do Rio de Janeiro, aquela ideia que se tinha, né, de copiar, a querer ser urbano, moderno, cosmopolita. Então, Porto Alegre tem nomes que vieram do Rio de Janeiro, como Teresópolis, Petrópolis. Eu acho que é muito mais do que homenagem ao imperador e à imperatriz Teresa Cristina. Né? Mas era a tentativa, uma coisa, um certo imitativo, né? uma ideia até provinciana lá na época do Império. Né? Porto Alegre tem Ipanema, né? Temos Niterói aqui perto. Né? Então, a Bonfim, por exemplo, não tem a ver muito com a Bahia. Né? Ela é o nome que era o fim da linha, né, do bonde de Porto Alegre, dos ônibus não, mas dos bondes, né, dos carros que vinham à porta da cidade. Então, esses nomes antigos de Porto Alegre, né, Caminho do Meio, por exemplo, também, são todos nomes muito bonitos, muito poéticos, né, que eles lembram esse passado da cidade. Né? Cidade Baixa também é uma tradição lusitana. Em Lisboa também tem a Cidade Baixa, a Cidade Alta, em Salvador. Né? Os açorianos, os lusos têm esses nomes e Porto Alegre também herdou. E tem esses, como eu disse, locais, né? Como esse caso do Partenon, o caso do Moinho de Vento, o caso de Floresta, Cristal, né? São Menino Deus, né, que o Caetano Veloso tanto elogiou. O Caetano Veloso disse que é o nome mais bonito que ele achava de lugar, ser Menino Deus. Né, de onde é que tiraram esse nome? Às vezes a gente não percebe isso. Né? Como a gente está acostumado com esses nomes, com essas nomenclaturas no dia a dia, a gente não percebe essa carga, vamos dizer, poética, lúdica que eles têm. Mas isso eu acho que torna a cidade muito interessante. Né? Para um forasteiro, quando aqui chega, ele se encontra muito, né? Ele visualiza essa novidade, vamos dizer, dentro de Porto Alegre. E além de professor, economista e agora cidadão de Porto Alegre, quem mais é o Pedro? Olha, eu tenho, né, a minha vida profissional assim, né, muito intensa. Mas eu também, né? Eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma neta.
Eu, em São Borja, eu estudei música, né? Uma coisa que pouca gente sabe. Depois eu parei de tocar, né? Tocava piano, sou formado em teoria solfejo, mas eu me dediquei muito, né, a essa questão, duas coisas muito importantes na minha vida, né? Eu acho que foi a minha vida profissional e a minha vida familiar, né? Então, fora disso, né, eu tenho, né, vamos dizer, sou torcedor do Grêmio, né? Eu costumo dizer, bom, isso aí hoje é uma coisa interessante, porque o nome do Grêmio, né, é Porto Alegrense. Então, mesmo morando em São Borja, eu já tinha, quer dizer, o meu time tinha o nome de Porto Alegrense, né? Mas assim, né, teria várias coisas para comentar. O único momento que eu morei fora de Porto Alegre foi quando eu fui estudar em São Paulo, né, que eu fiz doutorado na USP. Então foi o único momento, vamos dizer, que eu estive fora um período da cidade, né? Mas sempre tive essas raízes locais muito fortes. Professor, e chegando ao final, então, do nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse o seu recado para quem nos assiste. Olha, eu fiquei muito honrado, né, com uma homenagem feita pela Câmara de Vereadores, né, nesse momento, né, que o Brasil é tão radicalizado. Eu fiquei muito honrado que todas as bancadas apoiaram quer dizer, foi unanimidade esse título. Isso para mim é uma coisa muito importante, né, porque eu acredito no diálogo, né, acredito que a política é a arte do diálogo e a gente espera, né, que o Brasil se encontre novamente, né, que possa dialogar os vários setores entre si, e isso cabe bastante aos políticos, né. Eu acho que os políticos eles têm esse papel de fazer essa mediação dos conflitos sociais, tá? E então para mim assim foi muito gratificante esse reconhecimento, não por uma mera vaidade de eu ter recebido o título, que não vou negar, né, me honra muito, fiquei muito gratificado, mas também essa característica, né, da unanimidade, né? Então agradeci muito a iniciativa do vereador Mauro Zacher. Tá? Eu, na verdade, não tenho partido político, não sou filiado a partido político nenhum. Claro que eu tenho convicções políticas, mas não sou filiado a nenhum partido, né? E de tal maneira, né, que eu fiquei muito agradecido pela indicação dele, né, pela homenagem, enfim, né, pela iniciativa e pela, vamos dizer, né, a forma como eu recebi essa indicação. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores, né, ela vem fazendo um bom trabalho na defesa da cidade, né, e eu espero, né, que Porto Alegre volte, né, a ser aquela grande capital que se distinguia em educação, né, em saúde. Porto Alegre foi pioneira em várias questões de saúde no país, de arquitetura, de movimentos urbanos. Então, eu acho que agora, na pandemia, há um certo pessimismo, né, mas também nós temos que olhar para frente, né, visualizar que há um futuro que nos espera, né, e o Rio Grande do Sul tem essa potencialidade. Né, o Rio Grande do Sul tem, tanto no campo como na cidade, né, tem capacidade empresarial, tem iniciativa, né, tem uma vocação para educação, para ciência e tecnologia, né, e tem muitas universidades e universidades de qualidade. Né, a própria URGS, em vários rankings, ela é a primeira ou segunda do país, em vários níveis, ou pelo menos entre as grandes universidades do país, mas não só a URGS, mesmo as outras federais e as particulares. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem essa vocação que ele devia explorar bastante, né, que é essa educação, essa vocação para a educação, para a ciência e tecnologia. E, quanto for possível eu colaborar com isso, eu estarei disposto a dar essa colaboração. Perfeito. Então, professor, economista Pedro César Dutra Fonseca, parabéns pela homenagem, muito obrigada pela participação. E a você que nos assiste, obrigada pela sua companhia.
O Trajetórias Obrigado. fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV Câmara nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima.